perguntar de formação. Você trabalhou muito na base e também já trabalhou um bom tempo agora no futebol profissional. Como que você vê a diferença, primeiro, do trabalho feito na base e do trabalho no profissional? O trabalho feito na base realmente é um trabalho onde você consegue concluir os processos, né? Como a gente conversou aqui bem no início, é um trabalho onde você tem começo, meio e fim dos ciclos, né? Então você pega gerações e dentro daquelas gerações, óbvio que depende muito do clube que você vai trabalhar, mas o ideal na minha forma de pensar é que você consiga concluir os ciclos e concluir os processos dentro desses ciclos. Então, um pouco diferente da categoria profissional. Dentro do ciclo da categoria de base, você vai tentar proporcionar aos jogadores o máximo de experiência possível, né? Vai depender, obviamente, da categoria que esse jogador se encontra, mas proporcionar o máximo de experiência possível, o máximo de vivência desportiva possível, para que você consiga, no final desse ciclo, ter um atleta melhor do que ele entrou. Então, o foco é muito em função do atleta, né? Para que você possa, no ciclo posterior dele, que ele esteja melhor do que ele chegou na sua mão ali, né? Vamos dizer assim. E no profissional, o foco é totalmente em cima da performance, né? Você vai trabalhar muito em cima da performance, muito em cima dos resultados. Não que na categoria de base, nas categorias a partir da sub-17 ali, da sub-17, sub-20, esses resultados também vão ser cobrados de você como treinador, né? Então, você trabalha paralelamente a essa conclusão de ciclos com os resultados. Tentar trabalhar as situações que você consiga ter tanto a performance, né, quanto o crescimento individual ali de cada atleta. Já no profissional, você pega atletas mais prontos. Claro que esses atletas eles sempre vão ter algo a acrescentar, né? Então é importante que você tenha uma visão tanto coletiva quanto individualizada, para que essa performance seja otimizada aí nesse sentido, né? Que você consiga concluir os processos, se você tiver a possibilidade, e concluir esses ciclos também na categoria profissional. E para a formação de jogador, para a transição, vamos lá, aquela saída da base para o profissional, o que você considera importante e determinante nesse processo, cara? Que muitas vezes tem jogadores que têm muito destaque na base, que vão muito bem, aí chega no profissional não consegue apresentar o mesmo rendimento. O que você dá esse fator e como que você considera uma transição ideal de base para o profissional? Cara, eu sou um privilegiado hoje por trabalhar com o Zé Ricardo, que é um educador, né? Um treinador que é um educador, um treinador que tem uma visão muito ampla assim sobre o ser humano e que tem uma sensibilidade muito grande nesse aspecto de fazer essa transição dos jogadores da base para o profissional. Nós tivemos algumas experiências aí bem significativas. Uma delas foi a do Vinícius Júnior no Flamengo, né, que era notória a qualidade do jogador desde a categoria sub-13, sub-15. O Vinícius sempre foi um destaque assim nas categorias que ele passou. E o Zé teve um cuidado muito grande em trazê-lo para a categoria profissional, para que ele pudesse vivenciar aquele ambiente ali, cara, pelo menos uns 2 meses antes dele ser lançado no primeiro jogo, né, onde todo mundo já estava com aquele afã de colocar o Vinícius, coloca o Vinícius, coloca o Vinícius, coloca o Vinícius, mas ele teve um cuidado muito grande em preparar, não dentro das 4 linhas, porque dentro do jogo a gente sabia do que ele poderia ser capaz, né? A gente tinha uma ideia ali do que ele podia apresentar dentro do jogo dele, mas para que ele pudesse ter uma vivência
uma vivência desportiva ali, de vestiário, de lidar com a imprensa, de lidar com jogadores renomados, de lidar com o dia a dia de treino, volume de informações, volume de treino, tudo isso que pode causar um impacto grande e, de certa forma, esse impacto pode trazer um insucesso de um jogador de talento. Então, o Zé tem esse cuidado muito grande, e isso é uma coisa que eu aprendi muito com ele aqui. Né? Trabalhando esse tempo todo com ele que eu estou, ele tem essa sensibilidade de ter um cuidado, um carinho com esses jogadores que são da base. Né? A gente sempre trabalha muito com jogadores jovens, e esses jogadores nunca são lançados na arena de qualquer maneira. Né? E outro exemplo desse foi agora no Vasco, né? Quando a gente está no processo ali de montagem do elenco, chamada atenção o Andrei, né? O Andrei, que é um menino que realmente tem um talento ali para... É um jogador diferenciado, né? Dá para perceber isso aí no tipo de jogo dele. E ele foi trazido à categoria profissional para ter uma vivência em tudo aquilo que estava acontecendo no clube, uma pressão muito grande pelos resultados, enfim. E deu para perceber que ele é um jogador que realmente soube lidar num curto espaço de tempo com todas aquelas questões que poderiam ser adversas, e ele foi se preparando para o momento que ele seria lançado na equipe. Nos treinamentos já era notório que ele conseguiria dar conta do que era proposto para ele ali, mas era importante que ele tivesse aquele tempo de adaptação. Né? Assim como eu vejo profissionais também da nossa área. É importante que as pessoas tenham esse tempo de adaptação, né, ao profissional. Não E é simplesmente diferente. É bem diferente. diferente, Clebão. É diferente. O ambiente do profissional, principalmente nos clubes grandes, ele é um ambiente hostil. Ele é um ambiente que realmente... É um negócio impressionante, Clebão. Assim, eu vejo a experiência que eu tive, a diferença de futebol de base, sub-20 e, pô, profissional é gritante. Tanto nos grandes clubes quanto nos pequenos também. É diferente. O o negócio é nível de diferente, a cobrança, conversa é o nível de diferente, cobrança é tudo é muito maior. diferente. É tudo muito Impressionante. instantâneo, né? No Muito, profissional, é muito muito. instantâneo. Então, Cara, e muda, a chave muda, o clima muda, o ambiente, tudo é diferente. A exigência, como as pessoas vivem aquilo ali, não é a mesma coisa profissional e base. Eu nunca vi um lugar que fosse igual profissional e base, com o mesmo tipo de ambiente. Não é. Parece que é outro clube dentro do clube. É um negócio mais ou menos assim. O nível de exposição dos atletas é muito maior, né? Sim, sim. O jogador que ninguém conhecia, a pessoa que ninguém conhecia, passa a ser conhecido de um dia para o outro. Sim. Então, ele precisa ter um amparo ali psicológico, um amparo da família, um amparo do clube, para que aquilo ali não seja realmente fator determinante para o insucesso dele. Né? Porque pode ser para o lado positivo, quando ele vai bem, mas pode ser para o lado negativo, quando ele vai mal. Então, isso não pode tornar a pessoa, o atleta, o jogador, descartável. Né? Você precisa ter um amparo, precisa ter um alicerce, um suporte ali do clube para que a coisa seja feita de forma natural. Né? Não despejar uma carga de responsabilidade maior do que aquele atleta, aquele jovem atleta possa suportar. Então, óbvio que cada um reage de forma diferente, mas se a gente pode tratar essas questões com um suporte maior, com um alicerce maior, para que esse menino tenha realmente condições de dar o seu melhor, né? Que ele possa fazer isso de forma natural.